Olá, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou professora Vanessa, vocês já me conhecem, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e estamos aqui, para dar continuidade, para a gente aprender aí mais sobre a história do Brasil, que é tão importante, E essa disciplina também, que é importante a gente conhecer a gente conhecer a história do nosso país, a história do mundo, para entender também um pouquinho o que se reflete no presente, no dia de hoje, a gente ter esse olhar aprofundado, esse olhar mais aguçado sobre o nosso passado, para entender agora o que a gente vive, o momento que a gente vive dentro da sociedade, tanto no nosso território brasileiro, quanto a nível global, certo? Mundial, melhor dizendo. Mas antes de a gente começar com o tema da nossa aula, eu gostaria de dizer que eu nunca ando só, eu sempre estou muito bem acompanhada. Hoje a gente conta com a presença da queridíssima Jéssica, fazendo a interpretação de Libras, garantindo aí a acessibilidade, que é algo essencial e tão importante, a gente garantir essa acessibilidade para que chegue esse conhecimento para todas e todos, certo? A gente tem uma equipe massa também na produção, Juninho, Jonas, que sempre dá assessoria aqui a gente, dá apoio, suporte e sempre está aqui na correria, nos bastidores, como se diz a história. E junto comigo também para compor essa bancada aí, interagir também no chat, qualquer dúvida, comentário que vocês tenham, socialize aqui com a gente. Olha quem está junto com a gente para ajudar nessa interação aí de vocês, nessas participações de vocês, o nosso queridíssimo professor Luciano. Fala aí, Luciano. E aí, pessoal, estou aqui ó, acompanhando a aula com o meu cafezinho aqui, a professora Vanessa já tomou dela e a gente está aqui acompanhando a aula. Lembrando, vocês assistem nossa aula pela TV Nova no turno da manhã, a aula é reprisada à tarde. Nós temos também o canal do YouTube do Educa Recife e o aplicativo que nossa galera massa da produção, meu xará Juninho e meu querido amigo aí, ó, Jonas, ele vai jogar aqui no cantinho, aqui ó, o QR Code apareceu aqui, aponta o celular para o QR Code e faz o download do aplicativo da Recife e assiste às nossas aulas também por esse outro instrumento, com a sua internet financiada. Você não vai consumir do seu pacote de dados. Então, a equipe Mara, nossos queridos colegas, amigos da produção, estão ali também nos assessorando. E vamos embora para a aula que eu já disse, toda aula da professora Vanessa eu aprendo mais um pouquinho, sai daqui mais sabido. Opa, então vamos embora. Vamos embora, que essa troca, esse diálogo é importante porque a gente aí dá mais força para o nosso aprendizado, certo? E aí o tema da aula de hoje é Guerra dos Farrapos. Será que vocês já ouviram falar sobre essa Guerra dos Farrapos? Ou muitos livros também trazem como Revolta dos Farrapos, Revolução Farroupilha, Tem esse mesmo nome aí para se referir, a um movimento, certo, de caráter republicano. A gente vai entender no decorrer da aula, que foi um movimento que surgiu ali da elite do Rio Grande do Sul, certo? E foi no período de 1835 a 1845, que aí deu em torno do período regencial e o início ali do segundo reinado, certo? Dentro dessas revoltas que a gente vem estudando, desse período regencial, a Guerra dos Farrapos foi a que teve maior duração, certo? E é importante a gente destacar, a gente já comentou isso em aulas passadas, que essa revolta, por mais que ela tenha tido essa grande duração,
no final, assim, né, de tudo, o balanço ali dentro desses conflitos, dessas batalhas, não houve um número de mortes tão grande como, por exemplo, a cabanagem que ocorreu lá no Grão-Pará, né, que durou apenas 5 anos e teve 10 vezes mais mortes do que a Guerra dos Farrapos. Então, aí você vê, né, que durante esse período aí da regência no Brasil, todos os movimentos que a gente já estudou aqui, que se referiam, né, a essas camadas mais pobres, mais populares, sofreu muito, né, muita violência das tropas imperiais, certo? Então, isso aí é um destaque que a gente traz aqui como reflexão também, certo? Para a gente trabalhar na aula de hoje, tá bom? Então, olha aí, você já ouviu, né, falar sobre a Guerra dos Farrapos? Eu acho que já, hein, professor Luciano? Em algum momento aí alguém já ouviu falar, porque foi um movimento aí bem importante, né, que teve um marco na nossa história. E a gente vai observar, né, as nuances, né, os detalhes desse movimento na aula de hoje. Então, vejam só, a Guerra dos Farrapos, né, ou Revolução Farroupilha, vejam aí em tela cheia. Foi um conflito, né, contrário, olha só em tela cheia aí, joga aí, Juninho, por favor, valeu. Foi um conflito contrário ao governo imperial. Então, brasileiro, né, com caráter republicano, como eu havia falado, na província do Rio Grande do Sul, entre os anos de 1835 e 1845, certo? Então, esse conflito aí é importante que a gente destaque, né, que foi um movimento que surgiu aí da elite, né, da elite ali do Rio Grande do Sul, certo? E o que é que eles estavam ali, né, insatisfeitos, né, que eles estavam confrontando com o governo imperial? Vamos entender? Olha aí. Foi um movimento, né, liderado pela classe dominante gaúcha, formadas por fazendeiros de gado, que usaram as camadas pobres da população como massa de apoio no processo de luta. Então, isso é muito importante a gente destacar, né, gente? Como eu havia falado, né, houve esse movimento aí por parte dessa classe dominante, né, dos grandes latifundiários, grandes proprietários rurais, certo? Esses fazendeiros que, por sua vez, né, ali querendo ganhar a situação, né, o movimento e tudo mais, utilizaram das classes, né, mais pobres, mais populares, para ter nesse processo de luta, certo? E, inclusive, a gente vai entender também que usaram muito dos escravos, né, para confrontar, né, a luta nesse conflito, dizendo uma falsa promessa, né, de alforriá-los, né, de garantir a liberdade, mas no final das contas só foi uma ilusão, né, jogada ali naquele momento para que os negros, né, os lanceiros negros, que a gente vai ver já já, fosse no confronto ali e no final das contas eles não tiveram a sua liberdade garantida, certo? Então vamos aqui. E por que, né, farrapos? Por que leva esse nome de farrapos? Vamos entender, né? Se referia aos trajes maltrapilhos que o exército rebelde usava, certo? Então, aí os trajes, né, como a imagem já nos mostra, eram uns trapos, né, como se diz, uns farrapos, que aí esse exército aí dos revoltosos utilizavam na hora ali do confronto, certo? E aí, qual eram as causas, né? O que foi que motivou a essa galera aí, a esses fazendeiros a se revoltarem? Vejam, primeiramente teve uma causa principal, né? Que é essa aí que a gente vai ver. A insatisfação dos estancieiros, certo? Que seriam esses fazendeiros, né? Esses grandes proprietários rurais, né? Que cuidam ali de gado, de agricultura, certo? E charqueadores, certo? O charque, né, que é essa carne seca ali, era um produto produzido ali naquela região do Rio Grande do Sul, no Sudeste, e era um produto
que abastecia, vamos dizer assim, um mercado interno, certo? E aí eles queriam esse monopólio, né? Nesse momento, só que aí eles sofriam também concorrência do Uruguai e da Argentina. E onde eles, o pessoal, né, do Rio Grande do Sul, esses fazendeiros, pagavam altos impostos sobre esse produto, lá no Uruguai e na Argentina, os impostos eram bem menores. Então, aí já rolou uma insatisfação dessa galera, né? Porque enquanto eles queriam abastecer esse mercado interno com esse produto que era produzido principalmente na região sudeste, ali sul, sudeste, certo? Estavam pagando altos impostos. E um detalhe importante, esse charque, né? Era essa carne seca, né, que a gente pode também se referir, era um alimento, né, que alimentavam ali os escravos também. Né? Então, tinha interesse financeiro, porque muitos desses fazendeiros tinham escravos, certo? Então, mas vamos aqui continuar. Então, a insatisfação, né, desse grupo aí, dessa classe dominante de gaúchos, com os altos impostos cobrados pelo governo imperial. Olha aí o que a gente estava dizendo, né? Eles só queriam que esse produto suprisse, né, o mercado interno aqui, de lá, melhor dizendo, né? Mas não tivesse essa concorrência que existia ali entre aquelas fronteiras do Uruguai e da Argentina. Outros motivos, né, vamos colocar aí motivos secundários, foi a falta de autonomia da província, né, essa centralização do poder, né? Então, isso aí também eles não achavam bom e estavam insatisfeitos. E ele defendia o federalismo e ideias, né, ideais aí republicanos também. Então, aí a gente pode destacar algumas causas, alguns motivos, né, que causaram aí esse movimento dos farrapos, certo? E aí a gente destaca 3 líderes, né, farroupilhas aí, líderes farrapos, que a gente pode destacar aí o Bento Gonçalves, que era um riquíssimo fazendeiro, né? Como a gente está dizendo, trabalhando aqui na aula, esse movimento surgiu aí dessa classe dominante. O David Canabarro, quase não saía, também, né, era um militar aí que também esteve à frente desse movimento. E o Giuseppe Garibaldi, que era um militar italiano que também foi aí junto como líder importante nesse movimento aí dos farrapos, certo? Quer comentar alguma coisa, professor Luciano? Ou vamos seguindo aqui na aula? Só lembrar que o Giuseppe Garibaldi, né, ele participou do processo de unificação da Itália. Então, ele era digamos, né, talvez a melhor palavra não seja militante, mas ele era um camarada que participou do processo de unificação da Itália e depois ele vem aqui para o Brasil e vai lutar ao lado, né, dos rebeldes aí, né, da Revolução Farroupilha, né? Então, a gente até teve uma série há um tempo atrás, né? Essa série acho que passou pela Globo, a Casa das 7 Mulheres, né? Que mostrava exatamente esse processo, né? Da Revolução Farroupilha, né? E a gente tem um acervo de filmes, né? Que trabalham essa temática, então vale a pena dar uma pesquisada aí na internet, no próprio portal do YouTube, né? Vocês podem pesquisar, joga lá Revolução Farroupilha, filmes, vai aparecer uma série aí de filmes, né? Nacionais, né? Que vocês podem assistir. Então, o Giuseppe Garibaldi era um camarada que gostava da briga, né? Gostava. Eu acho que todos 3 aí, viu? Gostava da briga. E a gente ainda teve, eu acho que de repente, não sei se Vanessa vai mencionar, acredito que ela pode mencionar, a figura da Anita Garibaldi, né? Que aí teve envolvimento aí com o Giuseppe, né? E participou também como
uma presença feminina aí na Revolução Farroupilha, né? É bem importante a gente estar levantando essas participações, né, professora? Exatamente, a gente precisa trazer essas figuras, né, históricas aí de mulheres que lideraram e que estiveram à frente, né, de algumas batalhas, de algumas lutas, para que a gente possa trazer essa representatividade mesmo. Bom, mas outro fato também importante, né, que a gente não pode esquecer aqui de mencionar sobre um dos motivos, né, que causou aí esse movimento todo, foi que também ali, entre essa região do Uruguai e Argentina, havia uma circulação ali do gado, né? E aí o governo imperial taxava também nessa circulação. E o pessoal ali do Rio Grande do Sul não estava satisfeito com essa taxação. Né? Eles queriam que tivesse uma livre circulação ali, sem pagar muito imposto, nem nada. E fora isso tudo, houve uma negativa do governo imperial na época de ajudar, né, reparar a um surto de carrapatos que teve esses gados, né? Porque esses fazendeiros criavam seus gados ali e teve um surto de carrapatos que morreram muitos gados. Então isso era prejuízo também para esses fazendeiros, né? E aí eles pediram essa ajuda ao governo imperial e aí houve a negativa. Então foram coisas que foram somando, né, para que esses fazendeiros pudessem aí se mobilizar, né, se movimentar para essa questão aí e o que a gente conhece hoje como Guerra dos Farrapos, certo? Então a gente viu aí os principais líderes e vem a questão das repúblicas, né? Há aí uns dois momentos que a gente pode destacar: a República Rio-Grandense, né, com a capital em Piratini, certo? E aí esse processo aí, inclusive, há um debate de alguns historiadores, né, que nesses momentos aí onde se houve essa proclamação, né, vamos dizer assim, da República lá, da província do Rio Grande do Sul, se de fato esse pessoal aí queria se desligar do Brasil e se tornar independente, ou queria se desligar do Brasil, né, e se unir ali a essa fronteira do Uruguai e Argentina, ou se de fato eles só queriam pressionar o governo imperial para ter maior autonomia, né, já que a gente viu que muitos desses movimentos traziam essa questão, né, como pauta aí principal de vários movimentos que eclodiu nesse período, que era a autonomia das províncias, certo? Então existiram essas duas repúblicas e a República Juliana, né, com a capital lá em Laguna, ela foi uma república que só durou 4 meses também, né? Então foram duas repúblicas que ocorreram aí e que a gente traz essa reflexão aí que existe, né, de alguns historiadores realmente sobre se de fato esse pessoal aí que estava à frente da Guerra dos Farrapos gostaria mesmo desse desligamento com o Brasil, ou só queria realmente mais autonomia, ou se desligar e se unir ali a Uruguai e a Argentina, que estava com uma certa vantagem em relação a eles, certo? E aí vejam só, a derrota, né? Luiz Alves de Lima e Silva, na época o Barão de Caxias, foi nomeado, né, pelo governo em 1842 para derrotar os farrapos. Então, e foi enviado para o sul com mais de 12 mil homens. Então, nesse período aí de 1842, foi enviado, né, esse Barão de Caxias, que futuramente vai ser conhecido como Duque de Caxias, né? Ele foi enviado para quê? Para acabar a guerra lá, né, o conflito, esse movimento, dar fim. E ele foi bem estratégico, viu? Ele foi ali chegando, ele usou da diplomacia, né? Chegou lá encurralando também. Então, assim, houve uma estratégia para que fosse finalizado, né, esse processo aí desse movimento. Então, Caxias conseguiu, por meio de estratégia militar eficiente e da diplomacia, derrotar gradativamente os farrapos e forçá-los à negociação. Então, olha aí, aos poucos, né, quando ele foi chegar lá, né, para assumir
o governo, em 1842, ele começou a tentar conversar ali com alguns farrapos, vamos negociar, eu te beneficio aqui, aquilo outro. Então, isso aí, né, acabou alguns desses líderes, né, do movimento cedendo a essa negociação aí do Barão de Caxias, certo? E aí, o que é que resultou, né, diante dessa negociação? O Tratado de Ponte Verde, certo? Que foi acertada a rendição dos revoltosos. Então, o que é que ocorreu? Os farrapos foram, portanto, derrotados, né? Acabou aí, era o fim da Guerra dos Farrapos, e em troca, olha aí, o governo aceitou os seguintes termos. Vamos ver o que é que eles negociaram nesse tratado, certo? Negociaram que os envolvidos foram anistiados, certo? Perdoados, né? Então, esses revoltosos envolvidos ali com o movimento, eles tinham levado perdão ali do governo. O charque, né, estrangeiro foi taxado em 25%, né? Ali deu uma equilibrada em relação aos altos impostos que antes era cobrado pelo governo. Os militares farrapos foram integrados ao exército imperial, né? Muitos deles gostariam, né? Tinham essa vontade de integrar o governo imperial, mantendo a mesma patente. Então foi bom, né, para essa galera aí militar. Então vejam só essa negociação que o Barão de Caxias vai fazer com esses revoltosos, né, esses líderes. Os provincianos também receberam o direito de escolher o seu governador de província, ou presidente de província, que também era chamado, certo? Mas essa negociação aí não foi cumprida pelo governo, viu? E os escravos que participaram da revolta seriam alforriados. Olha aí, a gente já deu alguns spoilers, né, adiantamento aí de alguns, né, escravos que participaram aí dessa Guerra dos Farrapos, né, iludidos, né, com a falsa promessa, melhor dizendo, né, desse pessoal que estava à frente, dizendo que eles iam ser alforriados, mas também não foi cumprido, né? Até porque a gente traz uma reflexão aqui que esses fazendeiros tinham muitos escravos, né? Então, não era vantagem para eles alforriar, porque eram os escravos que trabalhavam ali naquelas terras. Então, vejam só, né? O quanto eles enrolaram, vamos dizer assim, né? Ludibriou ali esses escravos para participar, tomar a frente, e infelizmente não deram, né, uma traição aí, melhor dizendo, não deram a liberdade a esses escravos. Então, um ponto em destaque aí que a gente traz sobre essa Guerra dos Farrapos, certo? E muitas vezes é esquecido, viu, professor, né, professor Luciano? Então, é importante a gente trazer aí essa história que às vezes é ocultada, ok? Então, vejam só. Olha aí, né, os escravos que participaram não foram alforriados, não foi cumprido pelo governo. E aí, será que os farrapos eram abolicionistas? Eu acho que eu já adiantei, né, aqui algumas coisas, eu já dei alguns spoilers. Não, né, gente? Não é um movimento que teve caráter, né, de abolição aí da escravidão. Até porque só depois de alguns anos após é que a abolição vai ser, que vai ter a abolição, né, da escravidão, e eles tinham interesse de manter, né, eles só queriam ali ser uma massa, certo, de luta ali, de manobra, fez massa de manobra daquela parte da população, né, dos escravos para lutar, mas eles não queriam abolir, certo, a escravidão, porque eles eram proprietários rurais e tinham interesse, né? Não era lucrativo eles alforriar os escravos. Então, não era um movimento de caráter abolicionista. Muitos desses fazendeiros, né, estancieiros,
e charqueadores possuíam uma grande quantidade de trabalhadores escravos e, portanto, para eles a abolição não era economicamente viável, certo? E aí, vocês será que sabem o que é os lanceiros negros? E aí, professor Luciano, será que eles sabem quem foram esses lanceiros negros, esse agrupamento, né, vamos dizer assim, de negros, né, escravizados ali, que se uniram junto a esse pessoal aí para lutar nos farrapos? Só que aí a gente vai deixar esse assunto para a próxima aula, porque a gente já está esgotando o nosso tempo aí. Vamos se despedir do pessoal do 8º ano. É isso aí, só lembrar, antes de dar, é hora de dar tchau, mas antes de dar tchau, lembrar, né, que, assim, a Revolução Farroupilha, ela teve uma inspiração, né, em movimentos externos, e a gente analisa alguns outros movimentos externos, né, de caráter separatista, visando independência, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, e a gente teve também muitos negros combatendo lá nos Estados Unidos no processo, né, da Guerra de Independência. E esses negros, depois, né, do processo de independência, diferente do que aconteceu aqui no Brasil, muitos deles ganharam a sua alforria, né? Diferente do que aconteceu na Revolução Farroupilha, né, onde o pessoal queria se separar do Brasil, mas queria manter um certo status, né, que existia. Então é muito interessante a gente fazer essas comparações. No mais, o tempo já esgotou. É isso aí, professora. Vou ficar curioso para saber esse negócio dos lanceiros negros aí. Opa. Mas aí é isso, né? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Pois é, gente. Na próxima aula a gente dá continuidade e a gente vai falar, né, sobre uma batalha, um massacre que ficou conhecido como Massacre de Porongos, né? E a gente vai trazer essa reflexão aí dessa participação desses negros que tiveram na Guerra dos Farrapos, né? E que foram aí iludidos, né, com a falsa promessa de liberdade que não existiu. E aí a gente vai entender quem foram esses lanceiros negros. Mas aí a gente vê isso na próxima aula, tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Obrigada, Jéssica. Obrigada, galera aí da produção. Obrigada, professor Luciano. Beijo, galera. E até a próxima aula. Tchau, tchau.